Bom, agora tem uma questão muito importante, que é a resolução da CEPLAG a respeito do PCA. Essa resolução ela está em andamento, ela está em trâmite, só que infelizmente não deu tempo dela ser publicada em diário oficial antes dessa data da nossa live de hoje. O ideal seria a gente aguardar a publicação da lei para poder conversar com vocês em cima de um documento que já está publicado. Porém, como os prazos eles estão apertados e logo logo já começa a fase de execução da criação do PCA, a gente optou por fazer essa live antes mesmo da publicação dessa resolução, porque senão ia ficar muito apertado o prazo, para a gente ensinar, falar sobre esse assunto, vocês começarem a trabalhar dentro do PCA nos seus órgãos e entidades, e realmente não tem como a gente controlar a data de publicação dessa resolução. Então a gente já está trabalhando aí com essa nova lógica, com essas novas normatizações, e na expectativa aí de que seja publicado o quanto antes, de preferência antes do prazo de abertura aí do sistema, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então já tem aí pronta uma resolução da CEPLAG instituindo essas mudanças, e uma coisa que é importante vocês saberem é que até o final deste ano, até dezembro de 2021, o PAC no formato atual, ele continua existindo, não vai ter mudanças até dezembro de 2021 para as despesas até este exercício. Essa conversa toda de PCA, essas novidades todas, elas vão ter um reflexo em algo que a gente vai produzir no próximo mês, só que vai ter reflexo nas contratações a partir de janeiro do ano que vem. Então quem tiver que atualizar o PAC ou até mesmo integrar o PAC este ano, é o formato antigo, é a planilha para RedeLog, naquele formato que você já conhece. Só as despesas a partir de janeiro que vão entrar no PCA. Então aqui no artigo 1º tem uma definição. O plano de contratações anual, PCA, é um instrumento de gestão que deverá demonstrar o planejamento das unidades compradoras para as contratações de materiais, de serviços e de obras para o exercício a que se referir. E é importante salientar que a gente não tem no PAC despesas com ação judicial, não tem despesas de pessoal, folha de pagamento, não tem despesas com diárias que às vezes aparecem. É basicamente as contratações de material, serviço e obras mesmo. Bom, nessa resolução que está para ser publicada a respeito do PCA, a gente colocou algumas definições para clareza e entendimento aí da nova sistemática. Então, para fins desta resolução, consideram-se unidades compradoras os órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual, bem como suas empresas públicas e sociedades de economia mista dependentes. Ou seja, todas as unidades dependentes do Tesouro do Estado, elas fazem parte do PCA, elas têm que prestar as informações para o PCA. Somente aquelas que são não dependentes é que não precisarão atuar dentro do PCA. As não dependentes são aquelas que aparecem no orçamento de investimentos do governo do Estado. E agora tem um conceito que é muito importante. É o conceito de unidade orçamentária. Órgãos, entidades ou fundos a que a lei orçamentária consigna dotações com vistas à sua manutenção e à realização de um determinado programa de trabalho. Essa questão da unidade orçamentária ela é muito importante porque para a gente poder fazer um alinhamento das despesas do PCA com o que está lançado no orçamento, a única maneira é pela unidade orçamentária, porque o orçamento ele está gravado na unidade orçamentária. Para vocês entenderem um pouco melhor, a gente pode pensar aí numa secretaria que tenha mais de uma unidade orçamentária, só que as duas estão vinculadas a uma mesma secretaria. Quando isso acontece, às vezes o PAC é feito o PAC, o novo PCA, ele pode ser elaborado por uma mesma pessoa, com as despesas tanto de uma unidade quanto da outra. Só que o que acontece? Ela não pode mandar tudo num único planejamento que valha para as duas, tem que ser separado, tem que separar por unidade orçamentária.
Eu vou explicar um pouquinho melhor mais para frente isso, tá, gente? E tem aí uma definição do que é o POD, né, que a gente já falou algumas vezes, é o planejamento orçamentário detalhado, é o detalhamento da despesa em nível de desagregação suficiente para a identificação do objeto necessário para a viabilização da atividade, iniciativa ou projeto a ser realizado pelos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. E esse planejamento é feito no CIPLAG, que é o próximo item que a gente vai explicar. É o Sistema de Inteligência em Planejamento e Gestão, CIPLAG. Sistema operacional utilizado no processo de detalhamento do POD. Esse sistema, gente, na verdade, ele não é somente para o POD, tá? Ele está destacado aqui na resolução para esse fim, só que esse sistema, ele é usado para vários outros fins. Nesse sistema eu tenho toda a parte de PPA, eu faço todo o meu planejamento estratégico do PPA nesse sistema, toda a parte de orçamento, a parte de classificação de natureza de despesa, de receitas. Então é um sistema bem completo aí da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, e esse ano ele vai também acolher aí o PCA. Bom, sobre aquela questão que eu falei da unidade orçamentária, a gente vai falar um pouquinho aqui nesse exemplo. Vamos imaginar então que a gente tem como unidade compradora a Secretaria de Estado de Defesa Civil. Lá existe uma pessoa que está ligada à RedeLog, essa pessoa que vai fazer aí o detalhamento das informações do que vai constar do PCA, só que dentro dessa secretaria ela tem duas unidades orçamentárias separadas. Uma unidade orçamentária é a 16010, que é a própria secretaria, né, com a sigla SEDEC, e a outra unidade é a 16610, que é um fundo. O fundo, normalmente, o que é? É uma vinculação aí de receitas que eu coloco elas dentro de um escopo, dentro de um fundo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o que a gente pode falar? O Funesbom, que é o Fundo Especial do Corpo de Bombeiros, ele arrecada aquela receita da taxa de incêndio. Essa receita ela se reverte para esse fundo e ela tem uma destinação específica, de acordo com as regras aí de criação desse fundo. Eu não posso gastar no que eu quiser, eu tenho que gastar dentro das regras daquele fundo. Então, essa é uma distinção, eu tenho uma vinculação dessa despesa e dessa receita. Essas duas unidades estão ligadas à Defesa Civil. Só que quando ela for fazer o PCA, e mesmo hoje em dia no PAC também, ela não pode mandar uma planilha única misturando essas despesas. Por que não? Porque na hora que for fazer a conferência dos valores do orçamento, não vai bater. Porque o orçamento ele é separado. Eu tenho uma parte do orçamento na SEDEC e outra parte do orçamento no Funesbom. Então, assim, isso é uma coisa que já acontece hoje, mas nem todo mundo tem essa clareza. Então, a gente está explicando aqui para vocês. Quem tiver essa situação de fundo, principalmente, tem que estar atento aí a essa possibilidade de ter que separar as despesas de acordo com quem efetivamente vai gastar esse recurso. Tem uma outra questão que não está aqui nos slides, mas que eu vou comentar, que é o seguinte. Algumas vezes as pessoas perguntam, e se eu tiver um recurso e for descentralizar esse recurso para uma outra secretaria ou para uma outra entidade? Quem que vai prever a despesa no PAC? Vai ser a secretaria que descentralizou ou a secretaria que recebeu? Bom, gente, pelo mesmo motivo que eu acabei de explicar do porquê do PCA e do PAC serem separados por UO, a questão da descentralização é a mesma coisa. Esse recurso ele nasce em uma secretaria, por uma demanda dessa secretaria. Quando ela descentraliza para outra, ela só vai executar. Não foi ela que criou a demanda. Então o PAC tem que estar alinhado com quem criou a demanda, e o PCA também, com quem criou aquela demanda. É sempre a secretaria de origem que vai colocar no seu PAC ou no seu PCA aquela despesa. Bom, a gente tem uma questão aqui que talvez seja a mais importante da nossa conversa de hoje, que é a questão das datas. Artigo 3º da resolução que vai ser publicada. A elaboração do PCA será realizada concomitantemente à elaboração do POD do mesmo exercício. Serão feitos ao mesmo tempo, no mesmo instrumento, de modo a garantir a adequação dos valores das contratações
aos valores previstos para o orçamento do mesmo período. Parágrafo 1º. O lançamento das informações do PCA-POD será realizado pelas unidades compradoras no CIPLAG, na etapa correspondente à elaboração e submissão do planejamento orçamentário detalhado, no prazo definido na agenda de eventos das atividades do PPA e orçamento anual, prevista no anexo único da Resolução 54 de 2021. E na tela aí a gente recortou essa parte da agenda que diz respeito à nossa atividade. É aquele item 21 da lista, de 2 de julho a 2 de agosto, elaboração e submissão do planejamento orçamentário detalhado, que é o que a gente chama de LOA também. A LOA é um conjunto maior de informações e um conjunto menor é o POD. Então, ao mesmo tempo que a gente vai fazer o POD nesse período, a gente também vai fazer o PCA nesse mesmo período. Aí, uma vez encerrado o prazo, todo mundo enviou bonitinho as suas informações, o que vai acontecer? Eu tenho aqui um novo item, que é o item 26, de 3/8 a 10/8, análise e conclusão dos dados pela Subplo. Então, a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, ela vai ter esse prazo para analisar as informações que estão ali dentro do POD. Então, esse período é o período em que vai ter a avaliação do PCA. É claro que a Subsecretaria ela não vai entrar tanto assim em mérito do que está sendo proposto pelo setorial, porque o setorial tem a sua independência. Ela só vai fazer um ajuste para ver se está tudo correspondendo ao que foi previsto, aos limites que estão previstos e demais regras de elaboração do POD e do orçamento. Então a ideia, gente, o que é? A ideia é que tudo isso vai ter que estar alinhado num único processo. Num único processo eu vou trabalhar com o POD e com o PCA ao mesmo tempo, porque um depende do outro. Isso daí não tem como a gente separar mais. Essa é a integração que eu comentei com vocês no começo da nossa aula. Bom, gente, aqui eu vou pedir um intervalinho aí de 15 minutos para a gente descansar um pouco, beber uma água, tomar um cafezinho, e daqui a pouco a gente retorna então para dar continuidade aí à nossa aula.